Olá, meu nome é Júlia Dias Ottoni, eu sou presidente da ASACOP, a Associação dos Avicultores de Frango de Corte e Postura Rio-Grandense. A ASACOP, ela representa os produtores gaúchos e eu gostaria de falar um pouco sobre o cenário atual da avicultura para vocês. O Brasil é o principal exportador de carne de frango do mundo, o segundo maior produtor de perus, e ele está entre os 10 maiores produtores de ovos. O Brasil exporta para 151 países e movimenta mais de 100 bilhões de reais no valor bruto da produção. Isso impacta, obviamente, a economia e a geração de empregos. A cadeia avícola, ela gera emprego direta e indiretamente. E aproximadamente 5% da população economicamente ativa no país trabalha na avicultura, de forma direta ou indireta. O Rio Grande do Sul, para vocês terem ideia, é o terceiro maior produtor de frango do país e é o principal produtor de perus. E o frango já é o segundo principal produto agropecuário produzido no estado. Ele representa cerca de 13%, atrás apenas da soja. E ele representa então muito mais do que o suíno, leite, bovinos, por exemplo, que a gente ouve falar muito mais do que o próprio frango. A avicultura, ela representa 45% do valor bruto da produção pecuária no Rio Grande do Sul. São 7.760 propriedades. É uma geração de cerca de 35 mil empregos diretos e 500 mil empregos indiretos aqui no estado. Então, são gerados empregos, serviços e produtos em outras áreas. Além disso, a atividade avícola ela está presente em 248 dos 497 municípios do estado. Então, praticamente a metade dos municípios possuem a avicultura como fonte de renda das suas famílias e dos seus municípios. Essa atividade ela contribui com a permanência no campo, com a geração de renda para a população e para os municípios. E apesar da importância do setor avícola, ainda tem muito pouca visibilidade aos produtores. Pouco ou nada se fala sobre a avicultura, enquanto diversos outros setores eles são colocados em evidência. Por isso é tão importante a gente fazer movimentos que falem sobre a avicultura. No Rio Grande do Sul, quase 100% dos avicultores são produtores integrados ou cooperados, ou seja, os produtores possuem vínculo com as indústrias, eles não são produtores independentes. E a maioria são pequenos produtores que trabalham com mão de obra familiar. Nos últimos anos, o setor da avicultura vem passando por dificuldades bem significativas, com altos custos de produção, com baixa remuneração dos produtores, muita dificuldade também com mão de obra, poucas pessoas querem trabalhar nessa atividade porque ela exige uma atenção quase que 24 horas por dia. E o Brasil, ele hoje também está enfrentando bastante dificuldade por conta da sanidade. Vocês devem ter ouvido falar, com certeza, da influenza aviária. E o Brasil, ele sempre foi uma referência mundial em sanidade e biossegurança, porque os procedimentos aqui no país são muito rigorosos há muitos anos, com controles bem efetivos de controle de doença, de entrada de pessoas nas propriedades, de vedação nos galpões para evitar a entrada de pássaros e outros animais. E isso fez com que o Brasil se mantivesse livre por muitos anos da influenza aviária. Agora, em maio desse ano, vocês devem ter visto também que foi detectada a existência da influenza aviária pela primeira vez no país em aves silvestres. Isso é muito grave, é muito sério, mas não compromete a condição do Brasil como sendo um país livre de influenza aviária. Então, isso não compromete também as exportações. Porém, a gente tem uma
uma preocupação muito grande, tanto dos produtores quanto da indústria, por causa da influenza aviária, né? Então, nós nos preocupamos que ela possa entrar nas granjas comerciais e tanto os produtores quanto a indústria trabalham constantemente cuidando das propriedades para evitar que a doença entre nessas granjas de comércio. Porque caso a influenza chegue, nas granjas de comércio, aí sim as exportações elas estariam comprometidas. E não só a avicultura sofreria, mas toda a cadeia, não só o produtor, no caso, e as indústrias, né? Mas toda a cadeia que envolve a avicultura seria comprometida. Então, outra dificuldade que o setor vem enfrentando hoje, são justamente esses problemas sanitários e a necessidade de realizar adequações constantes nas granjas. Isso tudo é fruto de cobrança de mercado. A, a existência dessa influenza e da possibilidade de doenças faz com que o mercado fique cada vez mais exigente e, consequentemente, as integradoras também exigem mais dos produtores. Só que a gente tem uma dificuldade, então, aí muito grande também, porque a maior parte dos produtores, principalmente os pequenos, não possui renda suficiente para realizar essas adequações. Então, muitas granjas estão sendo fechadas, muitos produtores estão parando a atividade, estão desistindo. E a gente pode imaginar que, obviamente, esses produtores eles não conseguem formar um sucessor, eles não conseguem fazer com que os seus filhos fiquem na atividade e deem continuidade ao negócio. Como vocês podem ver, diante de tudo que eu falei, a avicultura ela é uma atividade de extrema importância para o Estado e também para o país. E ela está passando por uma grave crise. Por isso é tão importante que os produtores eles se unam e trabalhem em conjunto, pensando em estratégias para salvar mesmo seus empreendimentos. É importante que eles fortaleçam as entidades representativas, as associações, os sindicatos, porque são essas as entidades que podem e que devem levar as demandas dos avicultores para os setores responsáveis, para os municípios, os prefeitos, para o governo estadual, para o governo federal. Inclusive, nós da Zacop, nós estamos participando do grupo de trabalho da proteína animal, que é formado por diversas entidades dos setores da proteína. Então, tanto frango quanto leite, bovinos, suínos. E nesse grupo de trabalho, estão participando produtores, indústria, associações e governo do estado. E ele tem o intuito de estruturar as demandas do setor de proteína e pensar em conjunto em estratégias para vencer essa crise e tornar as atividades novamente sustentáveis no estado. Existe muita competição também aqui no estado com relação ao preço dos produtos, porque devido a questões de impostos, os produtos produzidos no estado, eles acabam tendo um valor mais caro do que produtos vindos de fora, vindos de Santa Catarina, do Paraná. Então, esse também é um ponto bem importante que vem sendo debatido nesse grupo de trabalho da proteína animal. E é muito importante, eu sempre digo, que a população tenha consciência de tudo que está por trás dos produtos que consome. Então, o frango que se compra no mercado, ele tem toda uma história e uma estrutura por trás dele, um sistema realmente por trás. E é importante também que os profissionais que vão trabalhar nesse setor, veterinários, técnicos, que saibam como está realmente a situação e quais são os gargalos da atividade. E principalmente é importante que os próprios produtores tenham conhecimento profundo sobre a atividade que desenvolvem, porque assim eles vão poder gerir melhor os seus empreendimentos, os seus negócios. Esse assunto é um assunto muito amplo, muito complexo e tem bastante coisa para ser falada, então eu fico à disposição. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo e é um prazer falar sobre isso aqui para vocês.